Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 9ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, oferecida conjuntamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, ambas componentes curriculares obrigatórias do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. Nesta videoaula, discutiremos a educação física na área das linguagens. Vocês se recordam que, em semanas anteriores, estudamos nas videoaulas, na bibliografia e nas atividades realizadas em sala de aula, as concepções de ensino de educação física. A última daquelas concepções abordadas foi justamente a educação física cultural. E naquele momento, nós explicamos que a educação física cultural ela se situa na área das linguagens. Não é a única perspectiva de ensino do componente que situa o componente na área das linguagens, mas ela tem também essa característica. Nas semanas posteriores, nós estudamos os campos de inspiração da perspectiva cultural da educação física. E nessas discussões, nós tomamos contato com o pós-estruturalismo e com os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. E estes elementos, os conceitos discutidos naquele momento, os conceitos que vocês puderam se apropriar também fazendo as leituras recomendadas e as atividades em sala de aula, são fundamentais para que a gente possa compreender bem o entendimento que hoje se tem da educação física inserida na área das linguagens. Então, nós estamos pensando a educação física inserida na área das linguagens a partir das contribuições dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista e do próprio pós-estruturalismo. O objetivo desta videoaula, portanto, é contextualizar a educação física cultural a partir dos seus campos de inspiração. Antes disso, é fundamental situar essa discussão. Não é de hoje que a educação física se insere na área das linguagens. Nós verificaremos elementos, dados que nos ajudam a compreender esse processo, mas é bem recente o entendimento de como fazer na escola, como fazer uma prática pedagógica da educação física inserida na área das linguagens. Então, repetindo, a perspectiva cultural não é a única que concebe a educação física na área das linguagens. E se nós pensarmos a educação física na área das linguagens a partir da perspectiva cultural, nós estamos pensando obrigatoriamente nas contribuições das teorias pós-críticas. Bom, vamos então retomar um pouquinho essa história, vamos rememorar. Como vocês podem ver, este é o meu boletim quando eu era aluno da rede municipal, mais especificamente na escola municipal de primeiro grau, Dona Chiquinha Rodrigues, é uma escola situada na zona sul da cidade de São Paulo, hoje atual EMF Dona Chiquinha Rodrigues. Este boletim é na época da 6ª série e o ano, como vocês podem verificar aqui, ao lado da assinatura da minha mãe, o ano é de 1978. É interessante analisar esse documento porque a gente percebe o que a rede municipal naquela época chamava de conteúdos específicos: língua portuguesa, educação artística, educação física e língua inglesa. Estes chamados 3 conteúdos específicos, eles estavam inseridos numa matéria chamada comunicação e expressão. Ora, é possível fazer uma relação direta entre comunicação e expressão e linguagens. E a gente percebe, inclusive, a manutenção de língua portuguesa, educação artística, hoje arte, educação física e língua inglesa, hoje inglês. Nós percebemos a manutenção desses 3 componentes curriculares, atuais componentes curriculares, na área das linguagens. Então, se nós pensarmos que esse documento da rede municipal é de 1978,
ao menos no município de São Paulo, e a gente pode ter uma visão mais ampla, porque conhecemos documentos de outros estados da federação, que desde os anos finais dos anos 70 já inseriam educação física na área das linguagens. Então, pelo menos há 45 anos, a educação física é um componente curricular situado na área das linguagens. Entretanto, como já disse, apenas recentemente nós conseguimos pensar, realizar, pesquisar e produzir conhecimentos sobre a docência, sobre a prática pedagógica da educação física inserida na área das linguagens. Eu me recordo bem das aulas de educação física que eu tive nesse período e hoje, a partir do que hoje está disponível em termos de conhecimento, hoje não é possível classificar aquelas aulas que eu tive, que eram fora do período, que segregavam meninos e meninas, que estavam focalizadas no ensino da gestualidade esportiva, ou seja, hoje não é possível classificar estas aulas como representantes da educação física na área das linguagens. Bom, então, situada essa questão, e é importante fazer esse breve histórico, porque é comum você esbarrar com trabalhos que vão fazer referência a esse ponto de mudança, né? Essa mudança da educação física, a inserção da educação física na área das linguagens a partir dos parâmetros curriculares nacionais, que, como vocês sabem, são documentos publicados na segunda metade dos anos 90. Então, o documento em questão traz para nós evidências que a educação física, 20 anos antes dos parâmetros curriculares nacionais, pelo menos 20 anos antes, a educação física já era entendida como um componente da área das linguagens. Muito bem. Dito isto, vamos recuperar alguns conceitos importantes que nos ajudam a pensar a educação física na área das linguagens. Conceitos esses que já foram abordados em videoaulas anteriores e também nas aulas presenciais. Estamos nessa perspectiva, nesse componente chamado Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, estamos nos inspirando nos estudos culturais para pensar o conceito de cultura. Cultura como esse campo de disputas em torno da validação de significados. Cultura, se vocês quiserem, como uma teia de significação que está em todos os cantos e recantos, como diria o Stuart Hall, e que ela interfere, ela influencia nas nossas maneiras de ser, de dizer, de fazer, né? As práticas mais comuns do cotidiano até as práticas mais elaboradas do cotidiano. É importante também nós lembrarmos que o processo de significação, ele circula através da cultura e graças principalmente à linguagem, nós somos sujeitos da cultura e somos, portanto, capazes de atribuir significados às coisas do mundo. Significados esses que não são criados por nós, mas que nós nos apropriamos porque eles circulam no meio cultural, principalmente a partir da linguagem. E é importante lembrar, principalmente a partir das contribuições do pós-estruturalismo, como estudamos nas videoaulas e na sala de aula também, como estudamos principalmente na semana anterior, a partir do pós-estruturalismo, esse processo de significação ele é perpassado por relações de poder, ou seja, os significados que nós acessamos são aqueles que determinados conjuntos, determinados segmentos sociais, determinados grupos produziram, fizeram circular e apresentaram aqueles significados como significados mais adequados, mais corretos, mais legítimos. Mas vocês sabem muito bem que esses significados só são considerados dessa maneira com base na força que esses grupos dispõem para fazer valer esses significados. Fossem outros os grupos, os significados provavelmente seriam bem diferentes e os exemplos nas semanas anteriores nos deixam nos permitem compreender muito bem como é que isso operou. Bom, estes são elementos, conceitos, argumentos que ajudam a pensar a educação física na área das linguagens, a partir da teorização pós-crítica, a partir desta que nós estamos chamando de educação física cultural.
E a linguagem nada mais é do que um sistema de comunicação. A linguagem faz circular formas de representação e aqui nós estamos entendendo a maneira como nós concebemos as coisas do mundo são formas de representação. Então, por exemplo, uma dança é a materialização de uma forma de representação. Uma dança representa as coisas do mundo. Uma história pode fazer circular representações. A maneira como nós pensamos os personagens dessa história são representações que nós acessamos a partir daquela narrativa histórica e assim sucessivamente. Entretanto, a linguagem, a partir do pós-estruturalismo, é importante dizer também, é importante lembrar também que a linguagem, ela produz, ou seja, a maneira como nós nos referimos às coisas do mundo, nós estamos produzindo a realidade. A maneira como nós estamos nos referindo às coisas do mundo, nós nos apropriamos dos significados que circulam pela linguagem, mas nós também produzimos esses significados que estamos atribuindo às coisas do mundo, e esse processo é sempre um processo de negociação. E o melhor exemplo é o que está acontecendo nesse momento. Mesmo que eu faça força para fazer valer determinados significados, que não fui eu que os criei, eu me apropriei a partir da linguagem, a partir da discussão presente no campo da educação física contemporânea, mesmo que eu faça muita força, você não é um recipiente, você não é uma recipiente passiva e passivo destas colocações, né, dos argumentos que eu estou apresentando. Aqui, nesta videoaula, nesse momento, há um processo de negociação. Você, a partir dos significados que você se apropriou, você está tensionando os significados que eu estou apresentando, você está negociando com os significados que eu estou apresentando e você está produzindo os seus próprios significados que não são individuais, que são coletivos, que foram também acessados em meio à cultura. A linguagem, ela pode, como vocês bem sabem, ser verbal, e aqui estamos pensando na linguagem oral escrita, mas ela também pode ser não verbal. Ela pode ser pictórica, sonora, musical e, para o que nos interessa, corporal. Há sim, portanto, uma forma de expressar-se que é através da gestualidade. Há sim, portanto, uma forma de ler a realidade, ler as coisas do mundo, que é a partir da linguagem corporal dos vários grupos sociais cujos representantes, né, com os representantes nós lidamos. Então, é possível inferir determinados traços do grupo cultural, X, Y ou Z, a partir da maneira como as pessoas se expressam pela linguagem corporal. Isso explica por que algumas pessoas alguns grupos empregam certas gestualidades e outros grupos empregam outras gestualidades. Aqui mesmo no território brasileiro, se vocês pararem para pensar, e as pessoas, que eu suponho, saíram do estado de São Paulo algumas vezes, nós sempre ficamos fora do estado de São Paulo, ou mais especificamente fora da cidade de São Paulo, nós sempre ficamos na dúvida se, ao cumprimentar a pessoa, damos um beijinho, 2 beijinhos ou 3 beijinhos. A depender do contexto, né, essa gestualidade se modifica. Então, você comunica o seu grupo de origem a partir da maneira como você cumprimenta as pessoas que você conhece ou as pessoas que você não conhece e está conhecendo. Bom, só que, se nós pensarmos especificamente na linguagem corporal, é possível dizer que os sinais do nosso corpo, que os adereços que nós usamos, que as tatuagens, que são sinais, né? Que as tatuagens que nós utilizamos, que nós possuímos, que os trajes que nós estamos utilizando e principalmente que a gestualidade constituem a linguagem corporal. É óbvio que neste componente do curso de pedagogia que nós estamos estudando, o ensino da educação física, o que nos interessa é a gestualidade. Mas a linguagem corporal, como bem disse Silvana Goellner naquele texto, A Produção Cultural do Corpo, que nós estudamos na disciplina, como ela bem disse, ou seja, o corpo também comunica pelos trajes, pelos adereços, pelas suas marcas. Então, tudo isso faz parte da linguagem corporal, mas o que nos interessa é a gestualidade, e uma gestualidade bem específica, não é qualquer gestualidade.
Agora, eu estou me apoiando na gestualidade, fazendo expressões com o rosto e com as mãos para enfatizar palavras, ideias, para me fazer entender, para comunicar melhor. A ideia é esta. Mas não é esta gestualidade que nós estudamos na educação física. O que nos interessa é aquela gestualidade sistematizada com característica lúdica que configura as práticas corporais. E aqui nós estamos falando de práticas corporais como textos da cultura. A brincadeira, a dança, a luta, o esporte e a ginástica são textos da cultura. É possível, portanto, nós distinguirmos determinados grupos sociais, distinguirmos os grupos sociais a partir das práticas corporais que eles produzem e reproduzem, que eles criam ou recriam. Então, se você procurar no YouTube uma modalidade esportiva qualquer, imagens de 50 anos atrás dessa modalidade esportiva, você verificará com muita probabilidade que ela era praticada com técnicas talvez um pouco diferentes daquelas que hoje as pessoas que praticam essa modalidade empregam. Que a vestimenta era bastante diferente, às vezes até o regramento dessa modalidade era diferente. Né? Então, se a gente considerar algumas das modalidades, das mais conhecidas, né, de todas e todos nós verificaremos que elas também sofrem mudanças a depender do lugar onde são praticadas, a depender das pessoas que estão praticando. Isso vale para as danças, isso vale para as lutas, isso vale para as ginásticas, isso vale para as brincadeiras. Tudo isso nos autoriza a dizer que estas práticas corporais, elas são formas de comunicação desses grupos, são formas de expressão dos grupos sociais, elas são, portanto, elas materializam as representações desses grupos culturais, elas são traços das identidades culturais desses grupos sociais. Então, uma brincadeira é um texto produzido pela linguagem corporal, e as crianças, ou adultos, ou idosos, adultas e idosas, quando estão brincando, estão se comunicando, estão interagindo, estão dialogando através da linguagem corporal. Quando estão dançando também, quando estão praticando ginástica também, quando estão lutando ou praticando uma modalidade esportiva. Então, são maneiras como nós fazemos circular os significados atribuídos àquelas práticas e aos praticantes e aos seus praticantes, são formas de cultivar determinados valores, ideias, pensamentos, são, portanto, traços daquilo que nós somos. Então, eu e você também somos as brincadeiras que nós brincamos, as danças que nós dançamos, as lutas que nós lutamos, os esportes que nós praticamos e as ginásticas que nós praticamos. Essas manifestações, essas práticas também nos constituíram enquanto sujeitos de um determinado grupo social, de um determinado grupo cultural. Então, é interessante se você observar essas imagens, né? Então, são todas imagens da ocorrência social das práticas corporais, né? Eu destaquei aqui cinco imagens, cada uma correspondendo a uma prática corporal, brincadeira, dança, luta, esporte e ginástica, são ocorrências sociais, e os grupos que as realizam estão se comunicando e estão comunicando coisas para nós. Então, todas as pessoas enxergam essa brincadeira, uma brincadeira de corda, mas as técnicas que eles estão usando, a música que eles estão cantando, as regras que eles estão usando, muito provavelmente são bem específicas desta região. Esta imagem foi retirada do site Território do Brincar. E esta brincadeira acontece na rua e as pessoas que estão participando dessa brincadeira atribuem significados bem específicos a essa brincadeira, que podem ser distintos daqueles que nós estaremos utilizando. Então, é óbvio que essa brincadeira, quando brincada na escola, ela é significada de forma diferente. As pessoas que dela participam também influenciados por representações diferentes dessa brincadeira. Esta é a dança do passinho, também retirada, né, de
jornal do Rio de Janeiro, e as pessoas que estão aí participando dessa dança, as pessoas que estão dançando também lhe conferem significados bastante específicos. O mesmo acontece com esta roda de capoeira, retirada do site da Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, e este grupo é um grupo exclusivo de mulheres. E aí vocês percebem que, embora a gestualidade possa ser a mesma, certamente o significado que esse grupo atribui à capoeira é diferente do significado que outros grupos atribuem a essa mesma prática corporal. Este é um esporte, voleibol de idosos, realizado num dos centros esportivos da Prefeitura Municipal de Jundiaí, aqui no interior do estado de São Paulo. E esse esporte possui regras específicas, ele tem uma composição específica, as pessoas que dele participam talvez nem admirem, nem gostem tanto assim do outro voleibol, que todo mundo aqui pensa quando a gente ouve essa palavra, mas se nós na escola formos abordar esse voleibol, é importante saber o que essas pessoas que praticam esse voleibol pensam a esse respeito. Pensam a respeito dele, porque senão estaremos nós traduzindo esta prática corporal para os estudantes, para as estudantes, a partir daquilo que nós pensamos sobre essa prática corporal. E, finalmente, esta é um aparelho de ginástica para pessoas usuárias de cadeira de rodas num parque lá do Distrito Federal. Então, vocês observam que o equipamento é um equipamento que pode ser utilizado pelas pessoas que usam cadeiras de rodas. Então, observem que se eu disser ginástica no parque, talvez você não tenha pensado, talvez você não pense nesta forma de fazer a ginástica ou nesta ginástica específica. É muito interessante a gente pensar que a ginástica para este grupo ela pode ser significada de maneira diferente, ou pode ser que este grupo também partilhe dos mesmos significados que outros grupos atribuem a essa prática corporal. Então, retomando, a brincadeira de corda, a capoeira, a dança do passinho, a capoeira de um grupo feminino, a dança do passinho, o voleibol de idosos e a ginástica, elas são práticas corporais que podem ser significadas de formas diferentes. Bom, dito isto, qual seria então a função social da educação física quando inserida na área das linguagens? A educação física, na contemporaneidade, ela só está na escola, se nós entendermos que a educação física está inserida na área das linguagens, ela só está na escola para que ela seja o componente que colabore, que ajude, que qualifique a leitura da ocorrência social das práticas corporais. Então, não faz o menor sentido hoje, pensando na educação física inserida na área das linguagens, conceber a educação física como um componente que vai ajudar a adquirir e manter a saúde corporal. Não faz o menor sentido pensar que a educação física vai ser aquele componente que vai ajudar a desenvolver a motricidade, que vai ajudar a aprimorar as habilidades motoras. Não faz o menor sentido pensar que a educação física vai ensinar exclusivamente, vai trabalhar para formar pessoas que realizem bem as práticas corporais, os esportes, vamos dizer assim, as modalidades esportivas. Mas não é só isso, ou seja, não basta simplesmente qualificar a leitura da ocorrência social das práticas corporais. É fundamental que a educação física também qualifique a produção, ou seja, a maneira como nós escrevemos as práticas corporais, que é através da linguagem corporal. Então, um equívoco muito grande que nós identificamos numa parcela da bibliografia quando vai discutir educação física na área das linguagens é pensar que a educação física ajuda no processo de alfabetização. Não tem nenhuma relação com isso. Um outro equívoco
que também aparece, sobretudo nas críticas feitas à educação física nas linguagens, é que a educação física ficaria, então, um componente que concentra sua força nos conhecimentos teóricos, né, nos conhecimentos conceituais. Também não é verdade isso, ou seja, a gente precisa pensar que se as práticas corporais são formas de expressão dos grupos sociais, se as práticas corporais são traços das identidades culturais dos grupos que produzem e reproduzem as práticas corporais, que as reproduzem, não basta a educação física ser um componente que ajuda a qualificar a leitura das práticas corporais. É fundamental que a educação física também qualifique a produção dessas práticas corporais. E isso só acontece se nós propusermos vivências nas aulas, ou seja, se nas aulas as crianças, jovens, adultas e adultos, idosos e idosas que frequentam a educação básica puderem também realizar corporalmente as brincadeiras, as danças, as lutas e os esportes e as ginásticas. Então, quando nós pensamos em educação física na área das linguagens, nós estamos pensando que a educação física é aquele componente que, ao mesmo tempo, qualifica a leitura das práticas corporais e qualifica a produção, ou seja, a realização, a gestualidade embutida que caracteriza as práticas corporais. Por enquanto, é isto. Acho que é uma boa introdução para essa discussão. O texto, Nós Temos Ciência, é um texto que tem uma boa profundidade, faz uma discussão muito, vamos dizer assim, uma discussão bem fundamentada sobre a questão do código, sobre a questão da representação, sobre a questão da linguagem, sempre a partir da perspectiva cultural, sempre a partir do pós-estruturalismo e dos estudos culturais. Então, é isso por hoje. Fiquem bem, se cuidem muito. Nos vemos na próxima terça-feira.